Eu saúdo todos os bispos, os pastores, os obreiros e todos os membros da STN, os domésticos e também os não domésticos. Domésticos da fé, os céus. Boa noite! Então, como é que é? Tá tudo bem? O mundo em sua casa. Nós vos saudamos. Manguemba e Amfumuias, mais uma noite. São muitas noites, né? Ah, uma noite vem, uma noite vai. Uma noite vai, uma noite vem. E nós estamos aqui permanentemente. Como eu acabei de falar, de dia, enquanto é dia, deixa trabalhar, que vem noite, que ninguém vai trabalhar. Pois o pai também está a trabalhar. A noite vem, a noite vem. Chame o pessoal. Ô pessoal, tá na hora. Olha a hora. Ah, o pessoal tá uma árvore. Já inventaram um fim de semana prolongado? Nada, Valdir. Milho. Isso é uma notícia sem força. A notícia que arrastou todos eles aqui é da morte. Esses já sabem. Já falei tudo naquele dia. Eles já sabem qual é o fim dessa aqui. Os seus companheiros já sabem que o indivíduo entrou para morrer. Essa é uma notícia fria. Não é quente, não. Ah, se vocês estão expectantes. Não, não tem novidade aí. É Maravilha Vargas. O chaminé da fumaça branca. Qual é a novidade? Vocês aqui têm novidade, então me conte. Estão na expectativa? Como assim? Muito forte. Milonga disse que o Trump está muito feliz. Por isso ele meteu o quê? Lhe meteram a roupa do Papa. Estava a dizer que agora é América. Todas as teorias de conspiração do Papa Negro, mais uma vez caíram por terra. Eles devem estar a dizer, aquele homem também. Tudo que a gente faz, ele reprova. Só que ele sai a ganhar. Eu lhe falei, quem se lembra? Seus tolos. Foi no altar. Idiotas. É
Papa Negro não na cor, não. É negro por causa do quê? Da cor das guerras de Elias. Alguém deve estar a dizer, tudo agora é ele. Agora está aí. Vale mais. Ai, porque não sei se é Nicodemos ou quem é que é. Eles chamam que profetizou, porque profetizou um Papa Negro. Olha, esse é o último Papa. Estão a dizer que diziam que esse era o último. E seria negro, ia destruir. Vocês sabem nada. Ah, não é de Nicodemos, não. Eu estou a falar que é Nicodemos. No, como é que é? Nordestão. Como é que é? Nordestão. Então, a dizer que houve batota. Emanuela. Será que é? Oh, terra. Eu os falei, pá. Esse branco, vamos pôr um negro aí. Eu duvido. Estão chateados. Ah, disseram que eu sou malaguês. Esse não são malaguês é quem, então? Por quem o tal são malaguês que eles falam? Ah, que o Trump fez batota. Quando é que eles estavam à espera do negro? É falsa profecia. Negro. Um mundo tão, hã, racista. Mas um negro está a lhes humilhar. Fúria ainda aumentou mais. Vamos pôr o negro aí. Ou você pensa que se fosse um negro, aquele clamor e as palmas e os gritos se ouviriam? Era capaz até de gritar, estou te falar. Quem confirma comigo? Aqueles branquinhos todos que estavam aí embaixo iam gritar, uns iam atirar bananas. Assim já foram com as bananas nas pastas. Uns iam abrir, olha aí. Começaram a comer banana, mãe. Esse Câmara do Vaticano ia esconder aquilo. Iam dizer, tá nos trazer um macaco aqui, um chiquinho. Né? Um, um chiquitai. Graças a Deus. Para mim, não vi com expectativa nenhuma. Eu não estava vendo a minha serenidade. Nem tem mensagem para vos pregar. É só para conversar com vocês. Assim, tem que. Já falei tudo. A repetir para a segurança. Amém. Mas se até os de fora já sabem, já falei. Negro, à noite mesmo já iam lhe matar. Iam lhe envenenar aí. Ainda para vos humilhar, sabe quem é que. Eu vi aí o vídeo. Quem que abriu a porta ou então que veio com a cruz é um negro. Outros falam, estão à espera do negro. Vocês ainda são escravos. É também cada coisa que eu vejo. Essa coisa de andar no espírito. Eu vi. Ei, isso. Quem viu? Quem viu o negro que entrou primeiro com a cruz? Foi? Ah, meu Deus. O negro foi o primeiro que entrou com a cruz dele. Como quem dizer que é servo, servidor. Continua a servir. Não há negro nenhum aqui. Até no velório impediram um negro do Zaire chorar o Papa. Aí é.
Não tem nada assunto hoje. Não sinto isso. Ah, para mim somente a única coisa que eu vi que é novidade é o nome só. Jurley. O nome, sim. O nome está a mostrar que entrou na guerra, que é um leão, que é um leão que entrou na guerra, é uma fera, é um rei, o rei da selva. Esse vai se arrepender. Precisava só, Soninha, eu sei que a Sonita não vê, um café. Ah, o último Papa Agostiniano morreu depois de 4 anos. É muito forte, pá. Viu? Que Tegul foi achar lá uma revelação. E a esse também só tem 4 anos de vida. 4 anos de guerra, 4 anos de vida. É muito forte, pá. Agostiniano. Oh, terra. Ele fazia o discurso, mas estava a engolir muita saliva. Está mal, bem controlado. É isso que eu falei em alguém. Por fora está feliz, está forte, mas por dentro está a tremer, porque ele sabe que veio para morrer. Às vezes eu não acredito que estamos a falar com o próprio Elias da Bíblia. Não sou digno. Afonso Ntongo, sim, entrou para morrer. Os comentários nas redes sociais chegam a dar graça. Um deles diz o seguinte: outro violador de menor já chegou. Outro diz só tem 5 anos de vida. Cara estranha. Outro diz nós queremos o negro. Seus racistas. Outro diz mas nome mesmo de um papa é leão. Ah, os católicos estão ali chamando de leão da tribo de Judá. Macula, tem um assunto, né? Estove, Mufasa é gay. Ele é o Mufasa. Mufasa? Ah, mestiço? Eu duvido. Assim o Ganesh lhe batotaram, né? Se ele falaram, che, cê, estás a brincar? Quem também ia lhe votar o Ganesh? Se todos eles são brancos. Hã? Quem votou no Ganesh são os outros negros. Os poucos estão lá. E a Teófilo, Teófilo veio trazer a sua justificação. É mesmo, eu falei. É mesmo assim. É o simbolismo. O Papa Negro. Quantos papas passaram na Terra? Nenhum deles entrou para a guerra. Hã? Até João Paulo II foram quantos papas? Não havia oposição na Terra. Desde o dia que levantaram o reino deles. Desde o dia que trouxeram a Torre de Babel
no Ocidente, quando a Torre saiu do Oriente para o Ocidente, trazendo as duas marcas. Eu tenho a marca da promessa. Desde o dia que a Torre subiu, saiu do Oriente e veio para o Ocidente, e o diabo está mal, pá. Perdeu a Torre. A Torre de Babel caiu. Confusão de línguas. Todos vão se espalhar. Vamos lá voltar para o passado. Já comecei. E se multiplicaram os filhos dos homens. E foram e acharam uma planície muito boa. E edificaram lá uma torre. E disseram: essa torre vai nos manter unidos, bem coesos, de tal maneira que ninguém vai se perder, ninguém vai se desviar, ninguém vai andar errante. Se alguém estiver perdido, como a torre é muito alta, é uma montanha, né? Como o monte é muito alto, então qualquer um vai ver o monte e vai voltar. É isso que eles falaram a Martin Luther e todos que lhe seguiram. Teriam desafiado eles. Disseram: vocês vão voltar, custe o que custar. É assim também que a Universal me chamou a mim. Ele vai voltar. Os obreiros que me conheceram profetizavam: vai voltar. E doente, e bêbado. Então, eu disse que eles se espalharam. Para que não se espalhassem, aí levantaram uma torre e Deus lhes confundiu, porquanto colocou confusão de línguas e todos se espalharam, cada um no seu lado, para que se cumprisse a palavra de Deus, que foi dada a Adão: enchei e multiplicai a terra na criação, e depois vão lavrar a terra. E eles não queriam encher a terra, queriam se multiplicar só no lugar, mas não queriam encher a terra. E não queriam também trabalhar a terra toda. Queriam manter a terra toda virgem. Deus disse: eu duvido. E todos se espalharam. Aí onde começou as tribos, os povos, os clãs, etnias, variedade de línguas, tudo começou aí. Aquele que veio para o Ocidente é muito mau. Que veio para o Ocidente era muito inteligente. É engenho, é engenharia, mas também malícia e maldade com ele. Todos eles. E eram baracambas, os dois filhos de Noé. Cá era inimigo a bater. E cá nasceu os seus filhos, como Caná, filho de Cã, Cocuti, filho de Caná, neto de Cã. Bom, não é isso que eu quero falar. Mas, muitos anos depois, quando a Igreja de Jesus Cristo foi vencida, eles implementaram a Babel, Satanás, claro, no lugar da Igreja. Levantaram essa Torre de Babel, é o Vaticano. É a tal chamada
Como é que é? Como é que chama aquela estrutura toda aí? A cidade que é o Vaticano, aquele, sei lá se São Pedro, como é. Vocês conhecem muito bem. Hum? E levantaram aquela torre na Basílica. Levantaram a chamada Basílica. Se você controlar a palavra basílica, você vai encontrar o segredo aí, o significado aí. Quem já encontrou o significado da basílica? Hum? Nada, né? Eles podem te explicar com as mentiras, mas segundo eu tenho uma explicação. Quero o Vaticano, quero a palavra basílica. Tem segredo aí. Já falei disso aqui, né? Qual é a originalidade, ou então a palavra mãe de basílica? Quem sabe? Não é base, não. Base. Quem sabe? Nada. Não vai no que? Na Google. Google não vai te explicar isso. Nunca mais. Fundamento, panela, prédio, pedra, Babilônia, serpente. Tá aqui o Edilson acertou. Hã? Serpente. É incrível como cobra. Ninguém deu conta. Vaticano. Cidade vaticinada. Sabe o que é vaticínio, né? Profe Profecia. A grande Babilônia da Bíblia. Antes que ela existisse, já foi profetizada. A grande cidade. Ai, daquela grande cidade. Ei, Vaticano, vaticínio, vaticinado, basílico, basilisco, serpente. Sim, tá aí. Vaticano, cidade profetizada, a grande Babilônia, a grande meretriz. E a construção é mesmo de serpente, viu? Carol confirmou. Ah, ovos de basilisco. Nunca nem entenderam isso. Parece que só teria explicado o vaticínio. Se não é nessa geração, nessa igreja, nesta lá já falei disso. Aquele povo começou comigo. Ouviu? Cidade da serpente. Quem é a serpente? A antiga serpente. Mostrando a prostituta, a mulher de Satanás. Assim como a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, que representa a igreja. Então aquela também não é noiva. Prostituta de Satanás. Eu tive uma visão, estava a orar, tive uma visão aqui mesmo. Eu vi aqui mesmo dentro de casa, fora, né? Aí no pátio, eu vi uma mulher e um homem, e a mulher adereçada ao seu marido, a um homem. Como, quer dizer, vocês poderiam notar, sabe como é que as pessoas andam, né? Dois irmãos andam assim, podem se pegar, mãe e filho, não sei o quê, mas quando há aquela intimidade assim, já não é mais amizade, nem tampouco irmandade ou familiarismo. Aí já tem o amor. hum? Como é que chama esse amor aí? Olha, tá aí, é incrível. Olham para esse, já vi esse rosto aqui do quem? Parece que é uma sala lá no Vaticano que tem a cabeça da serpente, viu? Basílico.
Todos vocês olham para a cabeça da serpente. Eu já vi. É uma sala lá. Não sei como é que chama essa sala lá no Vaticano. Cabeça da serpente. Sarraginga também já viu. É uma capela, né? Délcia. Ouviu? É um auditório. Por isso Elias veio a revelar todos os segredos ocultos. Ok? Ouviu? E toda a cidade, toda, até a própria arquitetura, assim como a cidade de Nova York, ou então o quem, todas as cidades do mundo, se você não sabia. Por isso, antes de construir uma cidade, eles levam lá aqueles chamados arquitetos, mas não é qualquer arquiteto, não. É arquiteto e também feiticeiro, grandes marabu, e criam sempre símbolos de Satanás. É incrível, quer dizer, dedicam aquela cidade, aquela casa, aquele não sei quem, a Satanás. Quer dizer, melhor oferenda que eles dão a Satanás e também que a invocação aos demônios, aos feiticeiros, naquele lugar, seja já um santuário, um lugar consagrado, oferecer. Então você vê o Vaticano, tudo é diabo, tudo que está lá são símbolos de Satanás. Tudo, símbolos do inferno. Sim, Manuel Francisco, a maçonaria francesa, que começaram com isso. A Casa Branca, Pentágono, é incrível. E o mundo jaz no maligno. Essa é a Capela Sistina. Onde tem essa serpente, chama-se Capela Sistina. Tá bom, então eu estava a dizer que eles importaram todos os deuses das nações, aqueles deuses mais fortes, os símbolos das nações que já dominaram o mundo, estão aí. Você vai encontrar, tem lá Buda. Tem. A primeira vez que eu assustei quando eu vi o símbolo de Satanás no chapéu do João Paulo II. Eu estava no Capanda e eu estava a assistir uma viagem que ele fez, não sei se em que país. É incrível. Eu assustei. Olhei para o chapéu e eu vi três pessoas. Três. O primeiro era tipo Buda, um homem gordo. Segundo, um homem magrinho que tinha um, como mais ou menos como é que é? Um pastor, com uma vara de pastor. E o terceiro era um outro normal também. E me foi revelado trindade satânica. Satanás, anticristo, falso profeta. Assim, no chapéu do Papa. Não sei se é por eu ter revelado, me ter revelado aquilo, nunca mais apareceu. Eu fico sabendo, quero nele, quando eu voltei do Capanda, antes de morrer, quero no outro que morreu, quero nesse que morreu, nunca mais vi aqueles símbolos. Parece que quando eu desmascarei, depois comecei a pregar aquilo. Eles removeram. O próprio chapéu desse do Papa, que tem aqueles vocês já sabem, aquela boca aí do peixe, aquele é o tubarão, a dimensão deles. Os tubarões não ficam no rio, não, ficam no mar. Está a entender? É? Eu vos mostrei há dias, é incrível. Você, quem é que não estava? Quem não estava, deixa, vou aproveitar, voltar a mostrar o símbolo do quem? Da Igreja Católica de Signia. Tu vais ver aqui, há uns que já viram, mas você que não viu,
A insígnia do Vaticano. Perto de te, onde eu quero me estar. Está aqui. Se alguém pode meter para ajudar as pessoas, vamos ver aqui. As duas chaves. Falta só uma. Essa outra chave que está com quem? Com os americanos, com a Índia. Hum? Se vocês controlarem na guerra da Índia e o quem, os mais arrogantes não são os paquistaneses. Ainda está a se considerar como que são os mais fortes, então, quer dizer, muito arrogantes. É a força espiritual. Agora, na guerra, mesmo o pequeno tem que se agigantar, né? Por isso, no Paquistão não está a se deixar. Ouviu? Aqui tem três coroas em cima deste insígnia. Eu falei que essas três coroas são essas primeiras três que estão na cabeça, nas cabeças do quem? Do dragão, que são sete. Este é o nível da prostituta. As três coroas. E as quatro coroas são os poderes do abismo, onde estão os poderosos do mundo, que dominam o mundo. As nações mais poderosas, como a China, Rússia, América, Índia. Ok? Primeira chave amarela, a chave da morte. E a preta é o inferno. Eu sou Alcina. Catila foi levada às urgências ao hospital pela ambulância. Pediu socorro, quer uma palavra, mestre. Está doente? Catila Manassa. Receba. É dor do parto ou enfermidade? Alcina. Seja qual for, a palavra vai se cumprir nela. Diz que já recebeu a palavra. É enfermidade ou já está em tempo de dar luz? Ah, é doença? Então receba a cura, ó, Catila. Meu telefone já vai desligar. Só te atendi porque o telefone já vai desligar. Se nesse momento não é de petição. Aparece a carteira do Wagner. Vai aparecer, ok? Fica quieto. Procura aí. Se está aí, vai aparecer agora. Se alguém tirou, vai trazer. Se alguém tirou, já está perturbado. Então, feito isso, é só você ver o que é o reino de Satanás na terra e as multidões estão lá, infelizmente. Estão aí as três coroas, ouviu? Lá na torre lá do Vaticano. Tem a primeira que é maior que as outras duas, né? É muito forte, ouviu? Tudo foi feito delineadamente. Uma estrutura. E agora imagine aparecer um homem para romper essa. Epa, não, porque também o homem foi mesmo quebrantado. Se vai só ter sangue e carne, acabou. Carregas a natureza mesmo adâmica. Mas o deserto do homem valeu. Senão, não vos daria mais confiança. Eu vim aqui para vir perder. Eu que rompi a fortaleza de mais de não sei de mil e quantos anos, vou mais vir perder porque há live. Os bispos fazem as lives. Eu só estarei a aparecer só para grandes encontros e tal. De fato, caro. Aleluia. Olha, daqui mais um mês, só um mês vou aparecer. Já estaria na América, a viver.
O homem derribou a fortaleza de mais de 1.000 e tal anos. Essa cidade foi construída, não foi, pense que um arquiteto que vem, não, só vamos meter não, com o inferno em ação. E eles estavam a se preparar, você não sabia. Eles sabiam que Elias viria, vai vir jogar conosco. Eles estavam à minha espera. Ia fazer o manguito, cada papa dizia como é que é, não é desta vez? Morria. O outro, como é que é, não é desta vez? Morria. E o outro, como é que é? João Paulo, quando subiu, lhe falaram, antes do bem, o Paulo VI disse: o homem já está na terra, prepara-te. Ou você está pensando que Francisco não sabia quem iria lhe substituir? Já sabia. Aquela confusão toda que você está vendo aí, porque não sei o quê, aquilo tudo é mentira. É tudo conversa, tudo já está delineado, preparado. Então eles criam teoria de conspiração, usam as mídias, porque não sei quem, com as redes sociais, muito mais ainda. Mas eles já sabiam quem seria o próximo Papa. Já vos contei uma história, né? Que um mago da Igreja Católica, chamado, como é que é? Aquele que eles chamaram de profeta. Tem um padre não sei quem, já falei dele aqui, que se prostrou diante de um padre. E ele era muito famoso na igreja, porque ele profetizava, revelava factos. É adivinhador, é um mago. E viu um padre a passar, o padre veio para. Porque ele também consultava as pessoas. O padre foi ali consultar, lá no escritório está a ver o grande e famoso padre não sei quem, honrado, dobrou o joelho diante do padre, que era um menino. E o padre não acreditou. Como assim tu te prostras diante de mim? E ele lhe falou: eu estou diante de um papa. Não, nós tardamos, não, é um outro. Maiato, não, esse não é de Angola, ele é mesmo da Roma. Quem é aí? De Tutalatão. Edilson. Tá vendo aquele padre aí que tem muita fama? Até hoje, padre, não sei. Hoje parece que não temos ex-católicos aqui. A vez passada, o Pio. Obrigado, Rosa. Padre Pio. Belmiro não. Belmiro. Qual Belmiro é esse aí? Esse Belmiro do Prenda. Oh, como então, ó, Beatriz Gurgel? Esse não é dessa geração. Já passou muito tempo. Prostrou-se diante de um padre que foi lhe consultar. E o padre assustou. Como assim? Ele disse: eu estou diante de um papa. Como é que é um padre ser papa? Mas depois foi a bispo, cardeal e se tornou papa. Então, as trevas já é como os presidentes, já vos falei. Estás a ver essa confusão você? João Lourenço já sabia que seria o presidente da República. Por isso, ele pensou que aquele era o tempo dele. Voltei a falar o que eu já falei. Quando José Eduardo simulou para perseguir o inimigo, ele falou ele já sabia. Ok? O Nandô já sabe que ele vai substituir o quem. Por isso você vê que quando estão a fazer confusão, o Nandô não abre a boca. Todos os veteranos estão a falar, ele está embora em silêncio. Quando você, eu tenho a minha hora. Então, glória a Deus, aleluia. Então, feito isso, essa fortaleza foi levantada. Antes que ela existisse, já teria sido profetizado. Quando João foi no céu, não se falava de Babilônia. Nem a tal Babilônia antiga existia, só escombros, fisicamente falando, né? Sempre ela existiu no espírito. Muitos anos depois, que Deus sabia que a igreja seria vencida e a Babel poderia ser levantada. Por isso, quando levaram Jerusalém, ou então os judeus para o ocidente, já estavam a preparar, não, vamos levar lá, aí vamos levantar o quê? A igreja vai tombar mesmo lá, na Roma.
E depois de tombar, levantaremos o quê? A nossa cidade vaticinada, o Vaticano, o Basilisco, serpente, ok? Não havia oposição na Terra. Não havia. Para você se opor, tem que chocar. Como é? Assim, mais ou menos, esses miúdos que estão aí a gravar vídeos contra mim, essa é oposição? Essa não é oposição. Oposição tem que ser alguém que está ou acima de mim ou ao meu nível, espiritualmente falando, não é fisicamente. Alguém que está ao meu nível espiritualmente, esse se opõe. Só que esses jamais se manifestam no físico. Esses que estão na guerra no espírito jamais vão fazer a guerra física. Eles sabem que essa guerra é a guerra das crianças. O que está na guerra nunca se manifesta no físico. Mas o que ele faz? Usa uma criança no lugar dele. E quando usa uma criança, está a lhe entregar a morte. Porque sabe que quem se levanta contra o fogo vai queimar. Estão a entender? Então, não havia oposição na terra. Até os tais ditos homens de Deus que apareceram, aqueles que eu chamei pela graça, não foram um problema para essa cidade. Não foram. Uma vez eu estava a acompanhar o debate do Belmiro. Esse Belmiro que a Beatriz falou agora, que agora é o bispo de Cabinda. Muito tempo. Quando aquele padre de Cabinda estava a se rebelar, sei lá, padre não sei Congo como é esse. Então ele deu um recado. Cuidado! Não se brinque com a igreja Santa Una Indivisível. Lembre-se qual foi o fim de Martin Luther? Eu nem sabia. Hã? Vai estudar para ver qual foi o fim dele. Mas chateado. Acho que Martin Luther estava em condições para chocar com a fortaleza? Nem tampouco. Agora, é verdade que Deus ele tem a sua soberania. Por isso, essas pessoas que Deus usa, que não estão em condições, é como aqueles que ele usou em Israel, um Gideão daquele, poderá libertar qual Israel? Não, tampouco, viu? Terminou a adorar os mesmos deuses que ele destruiu. Hã? O mesmo altar que ele destruiu, é que ele voltou a adorar os deuses daquele altar. Ou então Saul foi procurar, as jumentas, volta como rei. Quanto tempo demorou na sujeição? Só 2 anos, já estava corrupto, corrompido. Mas veja só que Josué, apesar de não completar a obra, mas fez um grande trabalho e não se corrompeu. Ele ficou 40 anos ao lado de Moisés, no deserto, ser preparado. E assim conseguiu enfrentar até o fim. Talvez só negligência, e ficou velho e não ocupou todos os territórios como estava escrito. Ok? Por isso você vai encontrar que Davi, o escolhido, não o achado, apesar que aparentemente parece que foi achado por causa da sua coragem, não sei o que, mas não. Já estava determinado que ele seria o rei. Vai encontrar que Samuel, quando Deus falou com ele, falou do ungido. Estará diante do meu ungido. Quem é esse ungido que ele falou? Era Davi. Agora você veja. Davi foi preparado. Muito deserto, muita dor, muita tribulação, espada com ele. E essa tribulação fez ele homem de Deus, homem forte. Bom, não é isso que eu queria dizer. Então não havia oposição na terra. Por isso, todos aqueles que pregam o evangelho, que tentam se levantar contra esta fortaleza, você não imagina o que é que vão lhe fazer. Há uns que lhe desprezam, só lhe ameaçam, depois muda também de discurso. Mas há outros que são carbonizados e destruídos. É incrível. Nenhum permaneceu. Até aqueles que lhe desprezarem só vão lhe ameaçar.
Sabe o que nós fizemos com todos que se levantaram contra quem? Cuidado. E a pessoa automaticamente muda o discurso. Nunca você vai ouvir Edir Macedo falar da Maria e não sei o quê. Porque aquilo que aconteceu lá no Brasil, a vez passada, com aquele bispo, aquilo foi uma lição que a Igreja Universal, se o pastor que tentar escandalizar e criar não sei o quê, está expulso. Então, eu disse que João Paulo II não foi papa de guerra. Por isso saiu da cena para entrar o alemão. E o alemão tão tolo pisou a terra de Elias. Por isso não terminou o seu consolado. Mesmo estando numa dimensão maior que Elias. Foi julgado e teve que pular do barco porque não tinha condições de continuar mais. Diga amém. E quando Francisco entrou, ele entrou muito confiante. Vocês conhecem a obstinação deles. Eles são obstinados. Até esse não está a entrar como derrotado. Está confiante que vai derrotar o Elias. Então Francisco entrou com muita força. Francisco não somente entrou antes da guerra dele, e isso lhes dá mais vantagem, mas esse não tem vantagem. Essa é a guerra dele, é no território dele. Quando Francisco entrou, não era o território dele, o território dele estava acima. Então veio socorrer um fracassado e estava muito confiante. Também foi o Papa que fez parte com Satanás e, claro, e outras cabeças para impedir a mulher dar à luz o filho. E dragão parou diante da mulher. Esse dragão tinha 7 cabeças. Então uma das cabeças é ele, é o Vaticano. Então ele entrou para matar o filho. Primeiro impedir, e se nascesse para matá-lo. E ele fez esse ataque. Ele esteve aqui. Eu estava a orar, me lembrei que ele esteve aqui. No dia 20, era dia 26, né? Ou 25. 25 de dezembro de 2023. Eu estava aqui às pressas, no espírito. O demônio de 80 anos. É ele. Tinini. Pois ele queria matar Elias. Estava parado. Pois ele é a morte. O inferno. E Elias prevaleceu sobre as ânsias da morte. E o inferno também não pôde reter Elias. Elias desceu e subiu. Uau! E por isso ele morreu. Lembre-se que eu falei: quem me ataca com morte vai morrer. E alguém vai dizer: mas todos eles morrem. Não. Uns morreram, não morreram na guerra. A idade deles chegou, o tempo de vida, partiram. Não importa se morreu velho, mas quem morreu na guerra, morreu na guerra. Eu já vos falei dessa máxima, dessa teoria, que o bruxo, quando ele morre, não na guerra, aquele feitiço torna mais forte aos seus herdeiros, porquanto aqueles demônios, eles não vão com a pessoa, eles ficam para o herdeiro do trono. Agora imagine um grande bruxo, um grande marabu, que morreu não na guerra, não perdeu a guerra, morreu vitorioso, segundo Satanás. Então, o seu substituto
onde tem o seu herdeiro, ele recupera aqueles pactos, aqueles feitiços todos. Agora imagine, este mesmo herdeiro, antes do líder morrer, também esteve se consagrando para substituir o pai, o chefe. Também tem os seus pactos. Então mistura os dele e do chefe dele, aquilo é incrível. Como Salomão, né? Que se tornou um grande rei através dos pactos do seu pai Salomão. Ah, Davi. Estão a entender? Agora, quando o Francisco, então o Bento XVI saiu derrotado, todos os potestades, ou então aqueles demônios que serviam a ele, terão sido expulsos, pois já não tinha força para continuar, e Satanás não quis lhe ajudar. Estás perdido, sai mesmo, seu fraco, deixa lá o outro, o argentino, hein? Vai invocar o Deus de Maradona, vamos ter um jogador perigoso que vai marcar gol ao Elias. Tivemos lá um jogador muito perigoso, quiçá, no espírito temos um Francisco, ok? O homem da canoa. Na verdade, a canoa era o quem? O Bento XVI, mas ele substituiu o Bento XVI com a canoa, porque a dimensão da canoa não tinha terminado ainda quando ele saiu, caiu na água. Cubo se afogou no rio Kwanza, ou então no rio Amazonas. Aí depois ele levou a canoa até que se substituiu a um barco, porque o mar não vai na canoa, não. Agora você veja, ele não conseguiu impedir o filho nascer, nem conseguiu matar o filho. Quem mata a espada vai morrer. Ele não matou, mas atacou e morreu. Foi no espírito, também no espírito morreu. E com manifestações físicas, essas enfermidades, né? Então, número 2. Number 2. E todos os espíritos ao seu serviço, capturados. Todos. Quer dizer que o que entra não vai fazer mescalação. Esse é o Ellison. Eu já falei outro dia e volto a falar. Esse bandido tem 7 coroas. Ou então está na 7ª coroa. Eu até fiquei admirado da América, mas pronto, entendi. Eles são os patrões, não tem como. Eles têm a chave do mundo. Então, se eu na live tinha me espantado quando disseram que é brasileiro. Brasileiro? Eu falei, esse diabo então é fraco, é tolo. Apesar que é possível que se tire um homem muito forte, é um lugar até onde a bruxaria é fraca, né? Pode, mas no tocante à guerra não poderá ser de outra forma, como aconteceu agora. Por isso, os americanos é que controlam o Sol. São os poderes mundiais, a par da Índia. Então, por isso você vê que, apesar de ele ser comunista, mas a América fez tudo para que eles estão felizes, porque eles é que estão lá. Eu duvido que ele vai contrariar o presidente. Duvido. Você vai ver que a linguagem vai se conectar com Trump, ok? No fundo, Trump se tomou, por isso ele vai realizar, não é ele, mas está escrito, a guerra mundial para tirar toda a supremacia. Já tem o Vaticano, já era. O Vaticano já está com ele. Por isso, com aquelas medidas todas que ele foi aplicando, sancionar e não sei quem, é para enfraquecer as economias. Vocês pensam que é a América que vai ficar todos. Estou a ver aqueles tolos aí, olha, economia americana. O quê? Você não está vendo? Ele está só a de rir. Eles têm a chave. É como mais ou menos eles sempre fizeram. Sempre fizeram isso.
queriam enfraquecer as nações, criavam uma crise. E eles saíam a ganhar. Uma guerra. Então, por isso, a supremacia, quer da China, como do Caim da Rússia, vai acabar com o cavalo vermelho. Então, os Estados Unidos da América vai derrotar essas nações todas. Hum? E acabou. Em outras palavras, quando o Trump falou que vocês não têm as cartas, estava a falar a todo mundo, as cartas são conosco. Vocês viram, já fizeram uma aliança agora com a Índia. E se quando o Putin foi fazer aliança com aqueles fracos aí, ele também já fizeram com a Índia e Inglaterra. Acabou. É? Parece que a aliança que eles fizeram, os acordos são econômicos, é muito mais que isso. Quer dizer que a América escolheu a Índia e não o Paquistão. Ele sempre foi um parceiro privilegiado, né? Agora você veja, Trump, ele sempre desejou, quando ele falou que queria ser Papa, ele estava a dar recado, eu serei o Papa, eu vou mandar aí. Porque eu ouvi pessoas aqui, não, ele é inimigo do quem é comunista. Esquece isso. Patriotismo fala muito alto, sangue. Por isso ele lhe meteram lá. Nesse momento, ele tem as cartas na mão. Em outras palavras, qual nação mais que vai parar Elias? São os fracos. Não que eles vão parar Elias, mas eles, como estão no topo, têm vantagem, têm mais ou menos, como é que digo? Está em posição vantajosa. É como mais ou menos você está na fila, você é o primeiro. E estão a matar, começar aqui. Você está mal, os outros ainda vão viver mais tempo. Então a América e a Índia estão a se considerar como que eles têm o trunfo na mão. Os outros já vão tombar, os que ainda não tombaram vão tombar. O Ocidente já tombou. Então, se o Ocidente já tombou, a América é que tem que dar cobertura. Por isso meteram lá um Papa para dar cobertura à prostituta. Eu disse que tive uma visão. Na visão era como? Eu vi uma mulher adereçada a um homem, mas que havia uma intimidade muito grande. E o homem tinha agarrado na mulher assim, estava a passar. E viu uma jovem atrás. E a jovem estava de amarelo, mas um amarelo parece dourado. Um amarelo muito forte. Como é que se chama aquele amarelo aí? Não é laranja, mas é um amarelo muito carregado. Eu até, os meus olhos olharam mais para, fixaram mais para a menina, que veio às traseiras dela, uma jovem mulher, por causa das roupas que ele tinha. E a mulher tinha, junto com o marido, tinham roupas pretas. Ok? Passaram e a menina veio atrás. Mas foi muito rápido. Eu sabia que aquilo era muito espiritual. Esta é a prostituta, mãe, e a menina a prostituta, filha. Veja que ela agarra na mulher e a filha atrás. Cobertura. Ouviram? Por isso a América toma o controle do Vaticano. Não somente o tal indivíduo que subiu lá tem uma grande dimensão, porque senão não tem força para reinar. E eu disse que esse é o primeiro Papa dos dois que já passaram, que entra com o reino que já foi recuperado. Ou então o inimigo ultrapassou aquele nível. Ah, ele entra, qual finalidade? Recuperar? Eu duvido. Eles sabem que não é possível recuperar o que se perdeu, mas porém para prolongar somente a guerra. Por isso, a razão da cobertura. Mas senão, não têm direito mais a nada. Não vão recuperar o que eles perderam. Mas que prolongaram mais 4 milhas, ainda vai haver dispersão. Porque quando você está no auge da guerra, não é a mesma coisa quando te dão cobertura.
Quando te dão cobertura, é só ver. Depois de 2022, João Lourenço governou pela cobertura. Mas vai ver, o primeiro consulado ele tinha muita força, porque ele estava na guerra. No segundo consulado, perdeu a guerra e já tudo que eu vos falo, vocês vão confirmando. É verdade. É muita furrada, tudo que ele vai fazendo, não sei o quê, tudo errado, não sei o quê. Porque cobertura, estás no poder, mas tudo dá errado. Tudo que você faz. É isso que vocês estão a ver. Então vai acontecer a mesma coisa com a prostituta mãe. Mesmo a lhe darem cobertura, mas vai haver danos, como já começaram, muita fome, muita deserção, despojo, tudo isso. Muitos vão despertar, seus pecados vão aparecer. Cobertura é para permanecer ainda no reino, mas porém com muitos problemas, com muita guerra, com muito escândalo, muita miséria. Vão perder ativos. É incrível. Hum? Tudo. Desvios, como já começou, os párocos a fugirem com dinheiro, cada um que tem um carro da igreja, ou não sei o que, pá, vai esconder, sabem que o reino, como quando José Eduardo saiu, todos começaram a esconder os carros, governadores esconderam carros, casas, dinheiro, bancos, contentores cheios de dinheiro foram meter nas fazendas, porque sabiam que entraria um outro, nunca mais seria o mesmo. É isso que vai acontecer agora na Igreja Católica. Eles sabem, já perderam a guerra. O que resta só é mentira, é falso muro. Então, é muito escândalo, muito pecado. E ele não vai conseguir manter o reino. Por isso, esses falsos profetas, os magos, disseram que esse Papa vai destruir a igreja. Não é que é ele que vai destruir, a igreja está destruída. Ele não vai conseguir manter a coesão como os outros, não vai conseguir manter a coisa, não vai conseguir reinar em paz, não vai conseguir ter sossego, não vai... é muita confusão, turbulência, porquanto o reino tombou. Ah! E Elias vai perseguir até também lhe cortar a cabeça. E eu disse que ele entrou para morrer. Bem-vindo ao cemitério. Que prepare sua campa, prepare. Eu creio que tem padres e tudo aí. Prepare o teu caixão, faz o que fez o Francisco, escolhe já o lugar onde vai ser enterrado. Não vais fazer nem 5 anos, nem 10, nem 5, porquanto quando eu terminar os 4 dias, ele morre também. Ele morre. Estão a entender? Deixa já o teu testamento, entrega os dinheiros, não sei se é aonde, a quem, e nós vamos avançar. Mas que a revolução vai triunfar. Elias veio para ganhar. Deus nunca perdeu batalha. Ok? Eu vos disse que é uma coisa inédita na Terra. Um reino milenário. Uma fortaleza muito grande. Ser derribada. E uma voz soou. Humilhaste o Ocidente. Sim, o Ocidente foi humilhado. A prostituta foi humilhada. Eu vi um homem que tinha um carro, um caminhão muito machucado. Esse, quer dizer que esse período aqui o caminhão vai ficar um caminhão que já, tá vendo? Já caiu, mas vai ser empurrado, por esse indivíduo. É muito forte. Vai ser carregado por esse indivíduo, mesmo avariado, vai empurrar ele com a força dele. Anda, ele vai empurrar a igreja. Como Savi me disse aos malanjins, irão empurrar o comboio com os dentes. Ele vai empurrar, é muito esforço. O carro já não vai pegar. Como o consulado de Eduardo Santos, aliás, do que João Lourenço, de 2022 agora, o carro anda variado, anda a empurrar o carro. Eu vi, nada funcionou. E eu vi esse indivíduo, quando ele me viu, ele jogou esse caminhão, mas eu vi o caminhão todo amarrotado. Um caminhão velho, enferrujado, com a chaparia já toda amolgada. Quer dizer que é um carro que há muito tempo estava estragado. É esse. Então, e ele jogou no abismo. É incrível. Jogou num buraco. E ele queria que eu seguisse para que ele me fizesse um tiro. Porque ele tinha uma Kalashnikov e eu também tinha uma Kalashnikov, viu? Se a guerra final com eles.
Aí depois eu fiz também uma emboscada. Ele me fez uma, eu lhe fiz uma. Quem caiu na emboscada do outro foi ele. Tiro com ele e eu subi no monte. Tomei aquele monte, ok? Quando eu matar ele, já não estou falando mais que em tabus. Se escandaliza quem quiser se escandalizar. Quando eu matar ele, como me escreveu o Mantão, Mantão me disse: ficarás na história o homem que mata os que matou os três pau. Eu falei, Mantão, vou lhe matar. Ainda estamos a falar em Kikongo. Eu lhe falei, combo, macai maluco, ngulu, chuchu. Faltou só falar pato. Juliette, faltou dizer pato com bulantua. Eu falei, ngulu, pato, kombumbudi. Ainda lhe falei, vi meme, bia diabo. E ele disse, ficarás na história como o homem que mata os papas. Eu disse, sim, eu vou lhe matar. Então, quando eu lhe cortar a cabeça, ou quando eu lhe destruir, eu vou lutar com o chefe deles. Está entendendo? Já vos falei, volto a falar. Depois disso, eu vou marchar em direção ao que é o Monte Sinai. Aleluia. Sem ameaça de uma Jezabel. Jezabel que foi já destruída, vai ameaçar mais quem? Essa vez passada, Elias foi no Monte Sinai pela intimidação de Jezabel. Desta vez, antes de ir no Monte Sinai, mata Jezabel. E depois vamos para o Sinai, um lugar santo, terra santa. E vamos lutar com o diabo, o número 8. E vai levar muita porrada. E vamos vingar do marido também. Vou dizer, eu matei a tua mulher, agora vou te matar você. Ok? Então ele entrou para morrer. Ele pouco sabe. Como é que é? Não é possível vencer um homem que alcançou a medida do varão perfeito. Não é possível. Sabe o que é a medida do varão perfeito? É perfeição em pessoa. Mortificação. Imortalidade. Perfeição. Santidade e capim. Nenhum pensamento do pecado passa na mente do homem. Mente bloqueada para os ataques de Satanás. Para os ardis de Satanás. Coração blindado. Tudo é pureza. É isso que estamos a viver. Santidade, santidade. Vai vencer alguém que alcançou esse nível? Não é possível. Está mortificado. O mundo não é digno para ele. Já era. Eu posso dizer, eu venci o mundo. Então, por isso, eles entram sabendo que entraram só para prolongar o tempo, só. Com passo de espera, mas não para recuperar o perdido. Bom, está lá a obstinação. Ainda que no coração sabem que não vão conseguir, mas quando abrirem a boca vão confessar guerra é guerra. Por isso lhe deram o nome de leão. Estão a entender? O leão. Eu também sou leão. Então vamos lá ver qual é o leão. Se é o leão de Macocola ou o leão da América que vai vencer. Ouviu? E essa guerra com os americanos é terrível. Eu vi essa guerra. Não é brincadeira, não. É essa guerra que eles até bombardeiam Angola. Esta é guerra. Esta guerra que vai levar eles a bombardear Angola. E quando eles bombardearam Angola,
O povo sabia que foram bombardeados por causa de mim. A bomba estava a vir a nação a gritar: Tu lá Didier, tu lá Didier. E ainda diziam: Você é culpado. Em que Congo? Em Quimbundo, Choco. Culpado és tu. E eu disse: Vou-vos mostrar que eu tenho poder sobre todas as coisas. E eu desviei a bomba para o alto mar. Então, são dois leões agora que vão rugir na terra. Só um vai sobreviver, ok? Só um. E já, a guerra está no território deles. E já não é como entrou Francisco, que a guerra não estava no seu território. Não, aqui é no território dele. Por isso você vê que a Índia está em guerra. Esse é o território deles, que eles controlam. A Índia e a América. É? Nesse momento que estamos aqui a falar, há já guerra, há choque entre as forças. Não somente bombardeamento, já no terreno, existe choque. Mas ainda assim, não é um conflito generalizado. Ainda é controlado. Então, que ele venha para morrer. Estou a falar, não somente ele, todos os seus comparsas. E sabe o que eu falei? Eles estão a vir encontrar um homem que já está na trincheira. Hã? Trincheira firme da revolução no mundo. Ele entra, encontra um homem já na trincheira. O alto prisioneiro do Senhor. Oh, aleluia. Então entrou para morrer. E não tinha escolha. Vai fazer o quê? Ser um escravo. Por isso, tudo isso já vos falei que isso iria acontecer. Agora está aí. Toda a boca que vocês ouvirem que ele mandar, porque não sei quem. Eu ouvi, deu recado. No discurso dele, eu fui obrigado a ouvir o discurso. Eu sabia que ele daria recado. Deu recado a mim. Quando ele falou que vamos não sei o que o inimigo, ele falou do inimigo, era eu que ele falou. Quem ouviu? Falou do inimigo. Que não vamos deixar que o inimigo nos vença. Estava a falar de mim. Ouviu? Quem ouviu isso? Ah, eu então sou atento. Eu sabia. Ai, Luísa do Carvalho ouviu. Esse inimigo que ele estava a falar com ele sou eu. Apelou à unidade da igreja e do mundo para que o inimigo não nos vença. Veja só. E o apelo dele passou, falou da igreja e apelou ao mundo todo para que se unisse, para que vencesse o inimigo. Mas Mercedes, ouviu, né? Esse inimigo sou eu. E sendo ele fazendo parte dos poderes mundiais, por isso apelou ao mundo. Você vai ver que ele vai apelar também, disse, não temos medo, mas tem. Ah, ouviu? Olha, disse também, não temos medo, mas tem, tem, deu para ver. Ok, todo mundo viu que ele estava a tremer, estava apavorado, o clima estava mal. Ele tinha medo que Elias poderia aparecer aí e lhe ferir. Ouviu? Disse que não temos medo. Apelou o mundo para se unirem, para que o inimigo não os vença. Estava a se referir de mim. Quando eu ouvi, eu falei, apela mesmo o mundo. E ele vai mesmo unir o mundo. Podem acreditar. E não pense que ele é o maior bruxo, não. Não. Ele não é o maior. Tem um homem da Índia. Hum? Tem um homem da Índia. O grande Sabu da Índia. Mas ele está no nível superior também. O que é isso apelar ao mundo? Então estejam preparados para que o anonimato desapareça. Eu estou preparado que o mundo fale de mim agora. Estou preparado que o mundo diga o inimigo comum. Vocês não deram conta porque o mundo. Estou preparado para isso. Está a sofrer. É este homem. Este é o culpado. Estou preparado que as mídias a nível mundial falem de mim. Mas não haverá nenhuma tentativa no mundo físico para se congregarem, para virem para a batalha. Talvez se congregarem para falarem infâmias
e dizerem que ele é cozido assado, é falso profeta, é porque não sei quem, é porque... Mas se não colocar forças físicas no terreno, isso não vai acontecer. Depois de 4 dias, aí sim, eu vou me retirar voluntariamente. Aí eles quererão usar forças. Eu vi esse dia que, já vos falei, saíram a correr, fugiram. Não agora. Agora vão agitar as massas. Vão, espero que eles saiam do anonimato. Eu gostei. Ando à espera disso. Agitem. Se quiser lhes agitar no físico, lhes agite também. Se é no espírito, não tem problema não. Agite os marabouts todos. É incrível. Até a religião, as filhas sobreviveram. Porque ela estava atrás da menina de amarelo. Cobertura. Quer dizer que apoia a filha, a mãe, que é a mulher e a filha. Não é que muitos, vai haver muitas mortes e não sei o quê, escândalos e não sei o quê, mas ainda assim vão continuar com as suas sinagogas. Vão haver despertamento, mas ainda assim estarão no auge das suas mentiras, sem força como antes tinham, como já estamos a ver. Os que eram fortes se tornaram fracos, uns estão doentes, estão saindo da cena, uns andam na cadeira de roda, outros estão com os corações, ou membros, órgãos comprometidos, mas houve cobertura. Por isso, a gente está preparado. Vai haver uma grande colheita. Eu vi esse dia aí que a lua brilhou. Eu vi o despojo da Blue. Eu vi isso. Mas ainda assim, haverá guerra. Mas esse não é guerra mais de distração. Por isso, esses meninos todos aqui, quando pode ser até os poderosos da terra, no tocante às filhas, os poderosos pastores falarem de mim, não estão na guerra, não. Vão ser boca de aluguel, ou então instrumento para morrer. Porque a guerra é com os poderosos da terra. Existem os poderosos da terra, aqueles que dominam o mundo. Esses estão na plenitude do reino de Satanás. 4, 5, 6, 7. Ok? E assim, Elias vai lhes mostrar que Elias veio para tomar tudo. Outro dia, quando Satanás, eu lhe importunava para que desse todo o meu salário, e ele perguntava tudo, eu dizia tudo, mas tudo, não vai ficar nada. Mas para eu receber tudo, também tenho que vencer tudo. E eu estou preparado para isso. Eu não vou exigir tudo, deixando outros. Não. Eu quero tudo, então tenho que derrotar tudo. Amém. Há dúvidas? Quem é que tem dúvidas? Aí, ele falou de mim, mandou recado. Ele sabia que eu iria ouvir. Por que que ele não falou? Eu vou derrotá-lo. Não, está a apelar à unidade, está a apelar ao mundo. Fraco. Mas eu vou lhe responder em rede aberta. Não vou dizer para unir a igreja se une para não sermos vencidos. Não. Eu vou dizer, dos povos, ninguém esteve comigo. Eu sozinho vou vos derrotar. E ainda vou dizer, como eu derrotei a vossa mulher e a filha, eu vou derrotar vocês também. Todos vocês. Eu estava a orar. Sabe o que que eu falei? Você não é meu inimigo. Sabia que ele estava me ouvindo. Você não. Você não é meu inimigo. O meu inimigo é o teu pai. Você é filho do meu inimigo. Você é servo do meu inimigo. Isso que eu falei àquele rapaz que vive no Brasil, que estava aí a fazer confusão aí pelo dinheiro. Eu lhe falei que eu
sou mestre do teu mestre. Aquele que te consagrou, eu é que lhe consagrei. Então, quando a terra voltar a sorrir um dia, a terra vai voltar a sorrir. Mas também a entrada dele não é de paz, não. Ele não vem só para tentar defender ou então manter a coesão e não sei o que, tentar manter. Mas também é muito sangue. Não é brincadeira, não. Por isso chamaram ele de demônio. Eles lhe chamaram, todos eles, vai vir um demônio. Olha para a cara dele, parece que é o mais manso, né? É demônio. Glória a Deus, aleluia. Parece ser bem humilde. Não, ele está em desespero por causa do nível dele espiritual que é muito grande. Por isso eles conseguem dominar os instintos, sentidos, tudo isso. Mas que são os mais maus. Esse não mata como Savimbi, não. Esse mata como o dos Santos. Savimbi matava e mostrava que estava a matar. Dos Santos, não. Pode, naquele tempo bombardeava uma aldeia e ainda dizia que não. Não somos nós. A UNITA que fez isso. Então que venha para a guerra. Leão contra leão. Só um leão vai sobreviver. Um vai morrer. Ainda bem que o nome dele é Leão. Leão com leão. Aquele que vencer vai viver. Aquele que morrer, quer dizer que veio para discutir o território. Quando se levanta um leão, vem para discutir o território com outro leão, claro. E os dois fazem desafio, um duelo. Quem vencer será o senhor de todas as leões e filhos de leões e todas as presas desse campo. Os leopardos, tudo tem que se sujeitar àquele leão que venceu. E é no campo de batalha, não é nos holofotes, não. É no ringue. Aleluia. Tá bom. Deus abençoe você. Bateu quanto? Não bateu 1.000, não? Eu sabia que entraria muita gente. 966 pessoas. Muito forte, pá. O maior número que já teria atingido era qual? O padre que está aí. Se apresenta ainda. Manda ainda uma mensagem para mim, ó, senhor padre. E a madre? Desconfiei ontem que aquela madre que fugiu, aquele que fugiu ontem foi madre. Chegou a Mili, Cristina? Chegou? Oh, aí. Não, não chegou a Mili. Quase. Quem é o padre que está aí? Ou a madre? Pode mandar no vermelho para mim. Eu tenho a certeza que as duas madres estão aí. Não tem como não estar. Não. Ah, aí é a prima da madre. Tua prima não te disse que vou entrar? Ele tipo já não te fala mais, né? Como quem diz, não, prima me traz. Preparem já o caixão para o vosso papai. Ele também vai me falar assim.
Vamos falar também. Preparem um caixão para o vosso Elias. E vocês vão lhe responder. Ele nunca perdeu batalha. Quem matou dois vai morrer mais? Hã? Glória a Deus. Amém. Tá ligadinho? Discurso do morto. Esta é a paz de Cristo ressuscitado. Uma paz desarmada e uma paz desarmante. Humilde e perseverante. Ouviu? Que provém de Deus. Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco que nos abençoava a Roma e dava a sua bênção para todo mundo naquela manhã. Permite-me dar procedimento àquela mesma bênção. O mal não irá prevalecer. Estamos todos na mão de Deus. Ouviu? Que o mal não iria prevalecer. Eles chamam o bem de mal. Lá no mundo do espírito é assim. Chamam Deus o mal e Satanás o bom. Chamam a igreja de Deus, a igreja falsa, e a igreja deles a verdadeira. Você não viu aquela madre no princípio? O que ele falou? Quando ele falou, nunca esperei que Elias se manifestasse fora da igreja santa. Eu falei, igreja santa? Santa Dona, com toda a imundícia que está lá dentro. Que santidade é essa? Com pedofilia, homossexualismo, feitiçaria, assassinato de crianças. Ok? Mas é isso que eles enganaram. Nunca esperei que Elias se manifestaria fora da igreja santa. Então eles consideram aquilo como igreja santa. Até estavam a dizer que o Espírito Santo iria escolher o novo Papa. É? Eles chamam o Elias de falso profeta e o Papa o grande profeta. Até o muçulmano já vai lhe rir. Daqui a pouco aquele muçulmano já vai gravar. Vai falar, tu também vais morrer ao sopro dos crentes. Aquele muçulmano é muito aventura. Que o Papa morreu com o sopro dos crentes. Os crentes a cantar, a tocar palmas, o Papa cair. O gajo também entende das coisas espirituais. Estava a falar um descendente da igreja dele que ele matou. É o que ele queria dizer. Entenderam, né? Mas o descendente desceu do céu. Então Moisés não era do Egito, nem tão pouco da descendência de Faraó. É muito forte. Diz que o Papa morreu com a sopro. Então é aquele sopro que eu fiz naquele dia. O gajo deu conta. Ei, esse homem matou o Papa com a sopro da voz. Mas é um muçulmano. O Papa morreu com a sopro dos crentes. Daqui a pouco já vai gravar. Vai dizer, tu também, os crentes vão te matar com o sopro da sua voz. Wala, cala, 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 cala. O rapaz aqui fez uma investigação através
do, com- do compatriota dele que é contra a inteligência que vive no Catar. Se o mestre quiser, posso relatar cá na live. Pode sim. A respeito de mim, depois fala, já. Xé, investigou aí no compadre dele. Epa, tem um homem aqui em Angola, como é? Vocês já se perceberam? Como é que é? O que é que vocês acham? Hoje tem assunto aí muito pesado. Contra a inteligência da Arábia Saudita. Se você não veio do Egito, entraram até na janela de uma criança, de um adolescente, para irem remover Elias! Elias! É um problema para a terra. Amém? Põe o Rodrigues, vamos ouvir essa história aí. Mas antes do Rodrigues falar, eu queria que o mesmo Rodrigues entrasse já para começar a cantar, enquanto eu vou tomar o meu sumo e eu volto, que é para depois ouvirmos a história aí. Depois vou orar pelos doentes, tá? Não sai dali. Se você quiser, eu já posso te curar. Todos estão doentes, sejam curados agora. Agora! Ó enfermidade, sai! Pois muitos seus megas não vão acabar já. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Pai, tenha compaixão da Cátila, onde ele foi. E tu, que estás a interceder por alguém que está doente, também seja curado. Não há mioma, não há quisto, não há hemorragia, não há não sei o que, morte, não há estado de coma. Acorda! E o que você está a interceder também já está curado. Viu Adriano Nanga? Pode acreditar, é um filho, é neto. Os netos são os mais intercedidos aqui do que os próprios filhos. Então seja curado, ó netinho, ó netinha, ó filho, ó mãe, ó pai. Receba a cura. Sejam todos curados, sejam libertos, sejam restaurados pelo sangue de Jesus Cristo. E o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais. Esse aqui é a oração do homem de Macocola, o homem polêmico, o problema, o matador dos presidentes e dos papas. Cuidado com o presidente de Angola. Quem é inteligente, medita no que estou a falar. Atenção, atenção. Entenderam? Então pode contar agora o que tens para nos contar. Amém, Rabi. Glória ao Rei Jesus. Muito obrigado, primeiramente, Rabi, pela oportunidade de poder contar o que o jovem acabou de relatar comigo hoje, nesta noite. É muito forte, Rabi. Verdadeiramente, o mestre é conhecido. Até lá nos países árabes conhecem o homem. É incrível. Nós estávamos numa conversa, assim, eu converso muito com ele às vezes, e de repente, né, veio também o outro compatriota dele, estavam aqui juntos, ele é cristão ortodoxo, ele é mesmo da Palestina, e começou a fazer muitas perguntas. Ele disse assim, olha, fui na casa do meu amigo, ele começou a ouvir o teu mestre. Eu disse, oh, é? Tá a ouvir o meu mestre? Sim. E ele está a ouvir o mestre com a inteligência artificial. Quer dizer, aquilo traduz imediatamente. Incrível. E eu disse, oh, tá a ouvir o meu mestre? Isso é muito forte. E na conversa, já estava a contar alguns testemunhos. À medida que a conversa ia fluindo, eles iam se abrindo, fazendo perguntas sobre em que base, em que está baseada a minha fé, porque eu tenho muita certeza de que o mestre é isso que ele disser, tudo isso. Então comecei a lhes mostrar evidências da palavra e tudo isso, e ficaram convencidos. E o rapaz aqui me disse assim, eu vou visitar o mestre, eu vou para Angola. Primeiro que ele falou, vou para Angola. Você vai para Angola quando? Eu disse, olha, estou para fazer, tenho um plano de ir para Angola, talvez este ano, mas se for a vontade do meu Deus, claramente, então eu irei ainda este ano. Ali, ele falou, eu também vou para Angola, eu vou para Angola, eu quero ver quero visitar o teu mestre. Eu disse, amém. Depois ele abriu-se, olha, eu falei com meu amigo, que é contra a inteligência, ele falou dos serviços de inteligências da União dos Países Árabes, entre esses países ali do Catar.
Ele me falou quem é o teu mestre. Mestre, ele começou a me falar todas as igrejas que nós temos. Portugal, falou das três igrejas de Portugal. Ele começou a falar Pontinha, não sei o que, no bairro X, na Pontinha, na Cauda da Israel. Incrível. Aí nos Estados Unidos da América, no que temos também no Brasil. Ele falou aí na Inglaterra. E depois começou a citar os membros. Eu falei, não, você não foi buscar isso na internet. Ele falou, não, agora vou te mandar também. Vai buscar na internet se faz entrar essa informação. Ele falou, olha, é incrível, Rabi. Ele falou, olha, eu tenho um amigo. Ele me falou assim, tenho um amigo, mas eu acho que não é nada amigo dele, é ele. Eu tenho um amigo que trabalha lá e ele me deu essas informações. Eu disse, deixa lá eu ver. Ele falou, não, não podes ver. Não podes ver, isso são coisas confidentes, confidenciais. Não posso te mostrar. E aí depois ele falou, mas como? Mas ele começou a falar coisas. Ele tem muito mais ainda, mas ele começou a dizer, olha, tintim por tintim, os membros de todos os membros que estão na associação religiosa nossa aí na Inglaterra, ele citou todos. Citou todos. E ele disse assim, não, ele disse assim que o teu mestre afronta, ele afronta o governo de Angola, ele critica. Eu disse, não, ele não critica. Não, mas ele faz o quê então? Eu disse, não, você, agora o teu imã, quando está pregando na vossa mesquita, e ele está a pregar para o povo, está falando sobre os pecados, é crítica, chama-se crítica, como é que se chama na vossa língua? Não, não é crítica. Então, como o meu mestre também prega, ele prega, ele aponta os pecados, não é criticar, não, tem outro termo que se usa, é pregar, entendeu? Ah, sim, é verdade, tem razão. Eu disse, então essa coisa de criticar veio da onde? Ele começou a me explicar. Começar a me explicar, não, mas eu vou mesmo para Angola, eu vou ver o teu mestre. Mestre, é incrível que ele tem muito mais informação. Até agora, nesse momento, estou a falar com o mestre, né? Talvez não tem palavras assim para expressar diretamente o que ele me falou, assim, mas o que ele me deu a entender é que nós todos somos bem conhecidos e, e eles têm informações detalhadíssimas. Falou da pontinha, falou do endereço, a rua, tudo. Ele nunca foi lá. E falou também da igreja da Inglaterra. E disse mais que eu tenho muitos amigos meus que são contra a inteligência da Mossad. Que eu estudei com ele me falou assim, são contra a inteligência da Mossad, e eu se quiser uma informação, eles me passam. Eu disse, esse gajo é contra a inteligência também. Mentira dele, ele é. Ele mesmo, Rabi. É Yeah. incrível. Bem que eu disse no mestre que eu ia desconfiar que ele é o mesmo aqui, para me atacar. Então foi isso, mas foi muito forte. Mas ainda vou indo, né, cativando o indivíduo, a ver se me dá mais informações. Aleluia. Era isso só, mestre. É muito forte. Amém. Não, isso não é novidade. Que eles conhecem todos vossos números grampeados, conversas, tudo. No fundo, eles andam à procura do bem, de erros no homem. Ouviu? A inteligência no mundo todo trabalha. Não é só de Angola. De Angola até já ficaram para trás, né? Eles trabalham para ver como é que é. Mas é um desespero muito grande. Eles sabem que estão a lutar com uma organização espiritual. Eles também são espiritual. E espiritual do alto. Agora vem investigar e saber não sei o quê. Você vai investigar o que é um anjo, né? Um exemplo. Não, o que é que o anjo falou, o que é que o anjo fez, em que país ele aterrou. É perda de tempo, né? Você querer saber se o anjo comeu ou não comeu, se assentou, se entrou em que casa. Só para o conhecimento. Mas senão não muda nada, né? Não estragou nada. Então, eles têm medo de vocês. Pois vocês são a semente que o homem gerou. Eles sabem, eles foram gerados, não? Viu? Rodrigues, os da inteligência agem como agem os bruxos, pois também eles são bruxos. Nem todos são bruxos. Na maioria são bruxos.
Agora veja o que o bruxo faz. Quando ele vem te dar um recado, sempre vem a dizer que sonhou, alguém me disse, um dia o meu pai me falou, não tem um meu amigo que me disse não sei o quê. Por isso esses contra-inteligências que estão aí na igreja, eles pensavam que eu não sabia esse truque dele. Não, alguém disse, alguém falou, e nunca fala quem é esse alguém. E se fala, é uma pessoa falsa.